meninas, estamos aqui mais uma vez com o programa Brasileiras em Orlando. E hoje temos o privilégio de ter aqui conosco a querida Fernanda Pons. Eba! Tudo bom, Fer? Nosso encontro! Finalmente a gente conseguiu, né? Pois colocar essa agenda em ordem. Como que você tá? Tô bem, correndo, né? Sempre, né, gente? É impressionante. A gente veio morar aqui, porque primeiro de tudo porque a gente quer qualidade de vida. Uhum. Mas aí quando a gente chega aqui, a gente percebe que a gente trabalha, a gente faz mais coisas do que quando a gente morava no Brasil. Exatamente. Geralmente quando a gente recebe as pessoas que a gente fala, fica com a gente que você não vai ficar sozinho, às vezes, ou parado, as pessoas às vezes não acreditam. Mas quem se conecta com a gente vê que o pique é corrido o tempo todo. Mas é gostoso, né? Nossa, Eu fico pensando assim, se a minha vida fosse muito parada, não seria eu. Porque eu sou uma pessoa agitada. Proativa. Assim, total. Cada hora eu tô assim, gente, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí o Diogo, meu marido, fala, mas para, gente. Ah, então. Né? Para o homem é mais fácil, né? Porque eles têm a caixinha do nada. Eles conseguem se desconectar, a gente não, né? Você tá fazendo uma coisa, mas você já tá pensando nas 5 outras que você tem que fazer daqui a pouquinho, né? E isso é bom também, porque dá uma sensação de vida, de atividade, enfim, tem tudo a ver também com o meu temperamento, né? Sim. Então a Bíblia fala você já deve ter escutado a história de Marta e de Maria. E eu fico, ai meu Deus do céu, eu preciso aprender muito com essa história, porque eu preciso aprender a ser como Maria, a escolher às vezes a melhor parte, que é você parar, respirar e se alimentar só das coisas do Senhor. E isso é tão complicado, porque a gente vive no busy do dia a dia, né? É um exercício. Total. Eu tô na busca, viu, gente? Do exercício. É um aprendizado todo dia. Mas enfim, tô feliz de estar aqui com você hoje. Tô feliz de você ter cedido esse tempo para nós, para as brasileiras em Orlando. Você é uma queridona aqui na comunidade. Todo mundo gosta de você. Mas é o que eu sempre falo, né? Assim, eu também sou uma imigrante, como você, como todas vocês. Exatamente. Né? Então é muito legal, assim, poder estar aqui, poder estar dividindo a experiência com todas vocês, com você, é maravilhoso, né? Eu quero saber um pouco de você. Vamos lá. Como foi? Bom, hoje você é apresentadora do Planeta Brasil, mas como foi o início da sua carreira? Ih, tá com tempo. Vamos lá, a gente resume. Então, na verdade, eu comecei com 16 anos, né, fazendo teatro numa companhia de teatro incrível em Niterói. E eu fiz, nossa, acho que eu fui todas as princesas da Disney que você possa imaginar já. Ai, que legal. No palco. E foi muito bacana, porque através do teatro, uma produtora acabou me vendo, me convidando, né, pra fazer uma participação, na época era Malhação. Olha! E aí dali eu fiz também, acho que mais de 200 comerciais de televisão. Sério? Muita publicidade, E aí eu fui fazendo a Malhação, aí paralela a fazer teatro, aí depois eu acabei fazendo também outras novelas e sempre ali, né, atuando. Até que chegou um dia que eu fui fazer um teste, era um teste aberto pro Sport TV, na praia, ao vivo, e eu amei aquilo. Eu fiquei em segundo lugar, não ganhei. A pessoa que ganhava um programa, uma participação num programa, se tornaria apresentadora da casa. E eu fiquei em segundo lugar. E desde aquele dia eu falei assim, bom, eu gostei, então eu vou estudar e vou me preparar para chegar em primeiro lugar da próxima vez. E aí, na verdade, eu queria fazer cinema. Aí meu pai falou, Fernanda, por que você não faz jornalismo? E aí eu, paralelo ao meu, que aqui seria o high school, né? Eu fazia uma faculdade de teatro no Rio e fui fazer depois jornalismo. E aí uma coisa foi levando a outra, enfim, até chegar ao Planeta Brasil, a gente levou um tempo assim enorme, porque foram, acho que veio a TV Globinho também, que era pra criança, na Globo, só ali eu Sempre na Globo? Não, eu trabalhei também, eu fiz eu fiz Multishow, da Globosat, né? Mas eu fiz um Multishow, eu fiz um programa de esporte radicais no Band Esporte que foi muito legal. Mas da Globo acho que já são, acho que mais de 10 anos. Uau! Na emissora, em um trabalho atrás do outro. Isso assim. é ótimo. Não, é maravilhoso, assim. Ali acho que eu aprendi tudo que eu sei hoje e eu aprendi muito também num canal online que eu não só apresentei, mas eu produzia, eu escrevia. Ali eu acho que foi... Era o quê? Que tipo de programa que era? Eram programas de entretenimento. Então acho que ali foi... Eu lembro que na época eu trabalhava de 9 da manhã
muitas das vezes até às 10 da noite. Isso é legal até falar para as pessoas, porque... E ali, às vezes eu chegava em casa exausta, chorando, e minha mãe falava, Fernanda, tudo tem um porquê, né? E hoje eu penso assim, nossa, se eu não tivesse feito isso, que eu acho que foi o estágio que eu nunca fiz durante a minha faculdade, por quê? Porque eu tinha que fazer os meus comerciais de televisão, que me davam uma grana, e eu precisava de dinheiro, né? Que meu pai pagava minha faculdade, mas, enfim, tinha toda uma despesa, mas, então, Mas é legal você comentar isso, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham que, ela é só uma apresentadora, né? E ninguém tem uma noção, muitas pessoas não têm uma noção de que há um preparo por trás, né? Você fez jornalismo, você fez teatro, então assim, você estudou pra caramba pra você chegar onde você chegou. Eu ralei, viu, gente? Ralei muito. E ralo até hoje, viu? É como tudo na vida. Pra você chegar em algum lugar, você tem que se empenhar. Sim. Você tem que dar o seu melhor sempre, né? E eu ralo até hoje também, porque eu acho que mesmo você ter conseguido, assim, atingir, né, um grande patamar na sua vida profissional, mesmo assim, eu acho que você tem que estar se aprimorando. É super importante. Super. Eu tiro um dia da minha semana que eu vejo todos os programas da casa, vejo programas de outras emissoras também, até pra buscar ideias pro meu programa, sabe? Não só pro Planeta Brasil, mas pra tudo que eu venho construindo, né? Exatamente, pro seu desenvolvimento em si. Exatamente, né? De todos esses, a mim, 10 anos deve ter muita história, né? Muita. Diga um programa que você gostou muito, claro, fora o Planeta Brasil, que é o seu do coração hoje, a gente sabe, que você tenha enjoy muito ter feito. Eu acho que um só é difícil, sabe? Porque todos foram, assim, maravilhosos, assim, de cada um eu guardo uma recordação, sabe? Especial, assim, da Cor do Pecado, quando eu fiz, era pra eu fazer... Eram 2 dias só, e aí acabou se transformando em 3 meses. Uau. Então foi incrível, né? Que a novela fez muito sucesso, reprisou acho que várias vezes. E Gabriela também, nossa, foi uma novela de muito sucesso, onde eu fiz grandes amizades, que eu levo até hoje, sabe, pra minha vida. A TV Globinho, porque eu acho que quando você fala de criança, né, eu amo estar ali com as crianças. Quando tem matéria no Planeta Brasil, dia das crianças, ou então hoje é com a criança, eu falo, ai, que bom, né? Vai ser divertido. Vai ser muito divertido. Então, eu acho que são trabalhos que eu guardo, assim, no meu coração e que tem um peso especial e que de cada um eu aprendi que hoje a Fernanda é a Fernanda por eles, entendeu? Por causa dessa história. Sim, né? sim. Me diz uma coisa. O que te trouxe a morar aqui nos Estados Unidos? Então, na verdade... Como surgiu esse projeto de vir pra cá? É uma história grande, assim, né? Porque eu tenho uma conexão especial, assim, por Orlando, muito grande, sabe, Rê? Aqui foi a primeira viagem que eu fiz com o meu marido, a gente tinha só 1 mês de namoro. Olha. Eu lembro que eu tava na época, quando eu conheci o Diogo, eu apresentava a TV Globinho, já. E aí, eu tava naquela coisa, né, da TV Globinho e tal, e eu falei, eu queria passar o meu Réveillon num lugar que fosse mágico, porque realmente aquele ano foi um ano, assim, muito mágico na minha vida. E aí, eu já queria vir pra Orlando, né, queria visitar os parques, enfim, e queria passar no novo ali. E aí eu falei, quando eu encontrei o Diogo, eu lembro que ele falou assim, eu tenho um lugar que eu queria muito passar o Réveillon, mas eu não sei se você vai topar. Aí eu falei pra ele, eu também, mas também não sei se você vai topar. E era aqui. Que legal. Era igual. Então, aqui, com 1 mês de namoro, eu lembro, dentro do Magic Kingdom, eu escolhi o nome da Malu, sabe? Que é Maria Luísa, na verdade. E aí, depois, eu vim passar minha lua de mel aqui. Você conheceu ele na emissora? Não conheci ele na emissora. Eu conheci o Diogo numa peça do Eric Johnson. Era uma gravação de um DVD da peça do Eric. E aí, tínhamos amigos em comum ali no lugar. E acabou que nós nos conhecemos ali. Olha que legal. Mas demorou, viu, que eu fugi dele, sabe? Fugi bastante dele, mas aí depois não deu jeito. Se rendeu aos encantos. Me rendi. Já era um plano, então, você casar e ter uma menina? Já, eu tinha certeza, assim. Na verdade, tem até uma entrevista que eu dei para uma revista que eu falo que eu vou ter uma menina, um menino e outra menina.
então tem a terceira vindo por aí. Não sei. Talvez não tão rápido, mas eu super incentivo. Eu tenho 3 e eu acho super legal. Meu projeto era ter 4. Eu amo família grande. Eu sou daquelas, que eu assim, eu amo ter filho. Amo. Legal. Se eu pudesse, eu já estaria grávida de novo, amo. Mas assim, eu acho que a realidade realmente minha hoje, né? Requer mais de você. Requer mais de mim, e os meus que eu já tenho, requer toda a minha... Eles têm que ter uma atenção da mãe deles, que eu realmente, como mãe, eu me cobro muito porque mesmo. mãe é mãe 24 horas por Exatamente, dia. Né? Você pode estar lá, tem as suas horas de gravação, as suas horas de preparo, mas mãe é todo o tempo, né? É verdade. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, então, eu emendei um trabalho atrás do outro durante acho que 7 anos. E aí eu falei, bom, agora eu tenho um tempo de 6 meses, eu estava reservada para uma novela já, das 8. E aí eu vi para os Estados Unidos para realmente fazer cursos na minha área, aprimorar ainda mais o meu inglês. E aí o que eu fiz? É só que quando eu peguei a chave da minha casa, eu descobri que eu estava grávida do Matheus. Aí eu digo que Quantos anos tinha a Duda? A Malu? Malu tinha 3 anos nessa época. Malu. E aí foi muito engraçado porque eu brinco que o Diogo me deu o golpe da barriga na América. Porque ele queria ficar. Ele já tinha os planos dele de realmente morar aqui nos Estados Unidos. Ele sempre quis, até porque pelos negócios dele, tudo bem, ele podia morar aqui, não tinha problema nenhum. O problema era eu, que tinha toda a minha carreira no Brasil. E seu menino nasceu aqui ou no Brasil? Ele nasceu aqui. E aí logo que eu fiquei aqui, enfim, eu comuniquei todo mundo que eu ia ficar, que eu queria ter o Matheus aqui, que eu voltava logo depois. Mas aí veio o convite, né, do Planeta Brasil, da Globo Internacional, que eu realmente... que casou com tudo a ver com um contexto novo que você estava vendo. E eu me apaixonei, assim, sabe? Acho que... E é muito legal, muito, né? O programa em si é legal. Eu me apaixonei, assim, pelo programa, por tudo que trazia junto, que, né, eu trouxe vocês, né? É toda uma história, não é só um programa, não é só chegar ali na frente e você contar uma história, não, vai muito além disso, sabe? E faz a gente conhecer um tanto da realidade de tantas outras pessoas que vivem de uma vida diferente da gente. Total, né? total. E eu acho que isso só tem a enriquecer, né? Então, quando você consegue aprender com as experiências dos outros, né? E é exatamente soma isso. a sua. É uma somatória, um aprendizado todo o tempo. E é exatamente isso, porque as pessoas às vezes chegam pra mim e falam assim, nossa, não acredito, você vai contar a minha história. E mal sabem eles ali, né, que quem tá transformando a minha história é a história dele, entendeu? Exatamente. Que muitas vezes, eu já fui parar no hospital até. Porque você ficou emocionalmente envolvida. Foi. Mexeu tanto com a minha cabeça, tanto com o meu emocional, que eu realmente... Esse foi o mais, de todos os planetas que você já gravou, esse foi o mais marcante? Na verdade foi assim, foi uma semana que era um especial de Natal com um especial de Ano Novo. Acho que foi logo assim que eu entrei, né? E aí eu gravei a história da Euclides, né? Que foi uma história que mobilizou toda a nossa comunidade, né? Com a Sarinha. E eu entrei na casa dela e quando ela começou a contar aquela história, minha filha tinha, na época, né? A idade que a filha dela começou a desenvolver a doença. Então eu chorava mais que ela na entrevista. Eu imagino. E aí depois eu fui fazer um reencontro de uma mãe que deixou a filha dela com 5 anos no Brasil e só veio encontrar a filha aqui nos Estados Unidos com 18 anos, quando a filha tinha 18. Meu Deus, fortíssimo, então, né? assim, foram coisas que realmente, nossa, me deixou assim muito abalada, sabe? Mas que eu falei, não, é isso. Quando você chegou aqui, a Sarinha não estava mais aqui. Não tava, não a conheci. Eu sempre comento que ela foi um ensinamento para toda a comunidade brasileira. Quem teve oportunidade de vivenciar de perto, sabe, de conhecê-la, de ver o carinho da Del por ela e de todo o processo da família, sabe? Não teve como não sentir quando o senhor a levou. Hoje eu até consigo, assim, contar com o olho cheio d'água, mas já não choro mais, sabe? Dessas 2 matérias. Mas foram matérias que realmente, assim, me deixaram muito abalada. Te impactaram, me impactaram muito, sabe? E hoje em dia, quando eu vou fazer alguma matéria, né, que é uma ação social, é uma coisa muito bacana, que mexe com vidas, né, de muita gente. Então eu sempre me emociono, mas eu
tento me segurar um pouco. Mas aí também não me programo tanto, porque também é o lado Fernanda, também tem que ser eu. Na verdade, só um projeto, né? A gente até o nosso racional até entende. Agora, já o nosso emocional aí é outra coisa. Teve uma que eu coloquei o óculos, gente. Botei o óculos, falei, agora eu vou com óculos e vou dançar e ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Isso é ótimo, boa, nunca gravei de óculos. Boa. Bom, então, enfim, você escolheu Orlando por causa de todo esse encanto, né? Que teve tudo a ver com o primeiro mês de namoro. E aqui eu vivo, assim, né? Na verdade, hoje em dia, eu brinco até que eu tô com a rodinha no pé, né? Que em Orlando mesmo, eu quase não tenho parado, sabe? Então, quando eu tô aqui, eu vibro que eu tô aqui. Nós vamos gravar. Deixa eu curtir aqui um pouco. Nós vamos gravar essa semana em Orlando. Oba, sabe? Hoje você tá gravando para brasileiras em Orlando, gente. Super legal, né? Mas Orlando não pode ser, né? Então é muito bom, assim. Mas foi bacana porque eu conheci, acho que hoje, lugares incríveis. Por exemplo, Nova York. Eu ia a Nova York para passear, né? E hoje em dia, graças ao Planeta Brasil, a sua visão é diferente. Completamente diferente. Exatamente. Boston, que eu nunca tinha ido e que eu, nossa, achei fantástico. Eu amo as pessoas que vivem lá naquele lugar, sabe? Na Califórnia. Às vezes a gente encontra as pessoas planejando vir morar pra cá e aí pessoas são acostumadas a passear neste lugar. Aí a gente sempre fala, bom, é muito legal, mas é diferente, porque morar é diferente, né? O nosso contexto de dia a dia é diferente. Então, Fer, é muito legal esse contexto de moradores de Orlando, né? Você deve estar curtindo também. Muito. Apesar de, como você disse, não parar muito aqui, mas quando você tá aqui, eu tenho certeza que você aproveita. Meninas, o papo aqui tá muito bom com a Fernanda. A gente vai dar uma paradinha por aqui e vamos fazer o segundo bloco com Fernanda Pontes. Saiba mais do contexto da Fernanda aqui em Orlando. Eba, vamos revelar tudo, viu? É isso aí. Beijo, espero vocês. Não percam o próximo programa.